Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, porque ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vai se sentando e cantando. A nós descei, força, vai. A nós descei, a nós divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. É bonito nós vermos
a igreja que nos dias que antecedem algumas grandes solenidades da igreja, a igreja faz essa vigília, como nós estamos fazendo aqui agora. A igreja para, ouve a palavra de Deus, como nós acabamos de ouvir, vai revivendo, guardando as coisas que foram acontecendo no decorrer da história da salvação, até chegar ao momento sublime, ao ápice, que vai ser amanhã. Às 9h da manhã, a igreja começa a sua missão, diante de uma promessa que Jesus havia feito. Ele disse que iria enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre eles. O Espírito Santo iria mostrar para eles o que é a justiça, o que é o pecado, o que é ser santo, o que é ser de Deus. E ao mesmo tempo, o próprio Espírito Santo é que ia mover o coração dos homens nesse caminho de santidade. Relembrar, reviver e viver o início da igreja, é preciso também que nós voltemos lá atrás, lá no paraíso. Os nossos pais viviam no paraíso, que era uma beleza. Lá não existia o pecado. Até Deus passeava com eles. Nós fomos criados para a eternidade, nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para sermos de Deus e vivermos para sempre com Ele. Mas infelizmente, veja o que foi que aconteceu. Deus, Ele dá ao homem a liberdade de escolher, de ser dele ou de não ser dele. E aí lá no paraíso Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz para o homem: seja feliz, desfrutem de tudo, só não coma do fruto daquela árvore. Porque se vocês comerem, vocês irão morrer. Adão e Eva, seduzidos pela serpente maligna, comem do fruto, pronto, acabou. Acabou vida eterna para nós, acabou relacionamento nosso com Deus, acabou santidade, acabou vida plena, acabou tudo. Mas gente, Deus, Ele é tão bom. E aí sim Deus é misericordioso. E Deus é amor. Que Ele faz todo um plano para nos resgatar de novo, para que nós possamos viver eternamente com Ele. E aí nós vamos vendo, né, lá no Antigo Testamento, foram quase 2000 anos de preparação, até que o seu Filho muito amado, como diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Deu o seu Filho a quem? A nós. Para que Ele o quê? Morresse na cruz, como está ali o crucifixo bem grande, e pudesse nos salvar. E Jesus, Ele cumpre a obra. Ele vem, dá a vida por nós, Ele mata a morte, mata o pecado, e a porta do céu abre-se para que nós pudéssemos entrar. Olha que coisa bonita. A árvore da vida agora, que é Jesus,
aquele fruto da árvore da vida que não podia se comer. Agora nós temos a outra árvore da vida, que é Jesus Cristo, e Ele se dá como alimento para nós, para que esse alimento possa nos dar força, para que nós possamos caminhar para a vida eterna junto com Ele. E qual é a condição então para que nós possamos entrar no céu? Não pecar. Aí até a mulher ali fez assim, ó, como dissesse, só isso, é mesmo, é só isso. Para se entrar no céu, agora nós, a única condição nossa é não pecar, só isso. Ele fica depois da ressurreição, porque ele morre, ressuscita, ele fica 40 dias ali com os apóstolos, ensinando, explicando, dizendo aos apóstolos como é que eles deveriam fazer. Depois ele envia os apóstolos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todos os povos. E aí ele sobe para o céu. Para quê? Para rezar por nós. Claro, primeiro para enviar o Espírito sobre os apóstolos e sobre a igreja, porque o Espírito Santo agora vai continuar o trabalho. Então não entendamos somente que é o Espírito Santo, não é sempre a Santíssima Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que continuam a obra, mas Ele vai enviar o Espírito sobre a igreja, e quando Ele vai, que Ele fica lá no céu, Ele continua intercedendo por nós, Jesus, mostrando as chagas dele para o Pai, e dizendo para o Pai, Pai, eu já continuei a obra, eu já morri por eles, não permita que eles se percam de novo. E esperando quem? Eu e você. Ele está lá no céu, esperando eu e você. Ele está esperando o nosso tempo aqui. Ele deu um tempo aqui, para que a ação do Espírito haja em nós, e nós sejamos santos, para nós, no dia que Ele nos chamar, nós irmos ao encontro dEle, e aí, gente, é só alegria. Aí é felicidade para sempre. No livro do Apocalipse vai dizer que lá não tem choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter doença, não vai ter conta a pagar, não vai ter nada. Lá é só alegria, ó, sombra e água fresca. Vocês entenderam? É isso que vai acontecer. Mas a condição nossa é só uma: não ofender mais ao Pai. Fazermos o possível para nós sermos do Pai, sermos de Deus, filhos muito amados, filhos muito obedientes. Vocês entenderam? Aí às 9 horas daquele domingo, quando se completou 50 dias, numa festa que os judeus comemoravam, que se chamava Pentecostes, ou seja, 50 dias de festas, comemorando a festa da colheita, e é isso que nós vamos ver amanhã, e o padre João Marcos amanhã vai celebrar a missa, ele vai pregar, vocês vão ver, nós vamos viver essa situação, naquele momento, aonde estava Nossa Senhora, os apóstolos, no cenáculo, esperando o Espírito Santo descer. Aí o Espírito Santo veio sobre eles, e aí
a igreja começa a sua missão. Lá no capítulo 2 do Evangelho dos Atos dos Apóstolos diz que Pedro, ele sai ali do cenáculo e tinha uma multidão que estava assim em volta, né? Eram pessoas que estavam indo para a festa de Pentecoste. É porque geralmente quando a gente fala Pentecoste, a gente já pensa que é a festa do Espírito Santo, e não é. Eles iam para a festa da colheita, para comemorar a festa da colheita. Então vinham judeus de todos os lugares. Eles estavam ali, de repente Pedro aparece e cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar, a falar. E o povo fica admirado. Depois de um tempo Pedro falando, o pessoal faz a seguinte pergunta, olha bem. O que é que nós devemos fazer? Depois que Pedro anuncia Jesus, fala da obra da salvação, da redenção, da morte de Jesus, da ressurreição, aquele pessoal tocado pela pregação de Pedro, ele diz bem assim: então Pedro, o que é que nós devemos fazer? Aí Pedro diz o seguinte: arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Dos pecados. Arrependei-vos de ofender a Deus. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão do quê? Dos vossos pecados. Aí ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. E depois ele continua dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Olha bem, a condição é se arrepender do pecado, ser batizado, aceitar Jesus. E olha, saia, não viva como os pagãos vivem. Os pagãos ofendem a Deus. E aí ele está chamando também os pagãos, está convidando também os pagãos, para que os pagãos também se convertam, para que parem de ofender a Deus. Salvai-vos dessa geração perversa, que não quer saber de Deus. Aí, meus irmãos, vejam o que é que vai acontecendo. Os pagãos tornam-se cristãos. Entenderam? Os pagãos, aqueles que não queriam saber de Deus, que andavam no erro, que ofendiam a Deus de todos os jeitos, eles se arrependiam dos pecados, eram batizados e se tornavam cristãos. Esse grupo de cristãos é o quê? A igreja. A palavra igreja, ela vem do latim, eclesia, que quer dizer convocação, a reunião dos santos, a reunião daqueles que estão se preparando aqui na terra para ir para o céu. Uns quando Jesus voltar na sua glória, e outros diariamente quando Jesus está chamando. Vocês estão entendendo até aqui? A igreja, ela é formada pelos pagãos, pelos judeus que se convertem, largam a vida velha para levar uma vida nova, uma vida santa, uma vida em Deus, participando da missa,
se confessando e fazendo o bem. Aqui é a igreja. A igreja é a reunião dos eleitos que se preparam para o céu. Repitam comigo. A igreja é a reunião. Olha aqui, tá vendo a reunião aqui, ó? Aqui, vocês. Em volta do altar, onde o sacrifício da missa acontece. São os eleitos. Repita comigo, que vivem uma vida santa, aguardando o dia de ir para o céu. Entenderam? Vocês querem que eu desenhe? Pena que eu não sou desenhista. E nós vamos vendo, no decorrer da igreja, que essa sempre foi a missão da igreja. A missão da igreja é trazer os que estão nas mãos de Satanás, tirar das mãos, das garras de Satanás e trazer para dentro desse grupo de eleitos que é a igreja, que estão irmanados, que estão unidos na Trindade, que estão unidos em Jesus Cristo, aguardando para ir para lá. Então a missão da igreja é trazer os pecadores para que vivam uma vida santa para ir ao céu. Entenderam? Então aqui na igreja estão aqueles que estão levando uma vida santa. De vez em quando dá uma pisadinha na bola, assim, né? Mas não com pecados que ofendem grandemente a Deus, como os pecados mortais. São as fraquezas do dia a dia. Aí vai lá, busca o confessionário, se confessa e volta de novo. Nossa, pisei na bola de novo. Meu Deus, eu te amo tanto, mas diante da minha fraqueza eu errei. Aí vai lá no sacerdote, pede perdão e volta de novo. Ufa, vou voltar a ser santo. Eu quero ser santo. É assim. Mas se diante de uma tentação muito grande, ofende a Deus caindo nos pecados mortais. Pecado mortal é para pagão, não é para cristão não. Cristão não deveria cair em pecado mortal. Os pagãos sim, porque não querem saber de Deus, estão lá numa vida errada, mas nós não. Mas quando nós caímos, imediatamente, porque nós somos igreja, porque nós amamos a Deus, porque nós não queremos ofender a Deus, aí nós vamos lá e pedimos, Senhor, me perdoa, eu matei uma pessoa. Eu tive um relacionamento antes do casamento, me perdoa, e Deus vai lá e perdoa, porque os santos da igreja católica não têm relação sexual antes do casamento, só depois que casa. Esses são os santos. Entenderam? Vocês estão vendo que eu estou falando bem aos pouquinhos para vocês irem entendendo o que é que nós vamos comemorar no dia de amanhã e o que é que nós estamos pedindo hoje para que o Espírito Santo venha sobre nós. O Espírito Santo, ele tem que vir sobre a igreja para que a igreja seja mais santa e não pecadora. Deus espera que todos vocês que estão participando dessa missa aqui agora, aqueles que estão participando das missas nas paróquias, aqueles que por algum motivo não puderam ir me ver, assistindo a missa pela televisão, Deus está querendo que todos nós sejamos santos, nós precisamos ser santos, porque se você não for santo e eu não for santo,
nós não vamos entrar no céu. Não entra no céu quem não busca a santidade. Só entra no céu quem busca a santidade. E a busca da santidade se dá dentro da igreja católica, não se dá fora da igreja, é dentro da igreja. Por que dentro da igreja? Porque aqui está o grupo dos eleitos, aqueles que abandonaram uma vida errada e querem ser de Deus. Estão entendendo? Olha que coisa bela, né? Isso é bonito demais. Por exemplo, no século IV, olha, depois que a igreja começa ali com os apóstolos, vem, no século IV, surge um homem chamado Agostinho, que hoje todo mundo chama de Santo Agostinho. Olha, gente, ele conseguiu, viu? Ele conseguiu. Eu tenho inveja de Santo Agostinho, embora eu seja Augusto também, eu tenho inveja dele, ele conseguiu. Olha, um homem que vivia, ele não era cristão, vivia uma vida errada, desregrada, errava, fazia um monte de coisas, até que um dia a mãe dele começa a rezar, a oração da mãe dele faz efeito, o homem se converte, se torna cristão. Depois ele pede perdão a Deus. Tem aquele livro, As Confissões, né? De Santo Agostinho. Comecei a ler esse livro agora, né? Para ver se ali eu encontro alguma coisa que possa me ajudar, se ele conseguiu. E ele falou como foi que ele conseguiu. Eu comecei a ler agora para saber qual é a fórmula. Aí esse homem começa a pedir perdão a Deus, relembrar os pecados. Tem um momento que ele diz bem assim: meu Deus, e os pecados da minha infância? Olha só. Ele diz assim: e os pecados da minha juventude? Ele já estava ali com os seus 43 anos, mais ou menos, relembrando, né? Escrevendo o livro. Ele fala: e os pecados da minha juventude, Senhor? Vocês aí que têm mais de 30 anos, você lembra dos pecados da sua juventude? Já pediu perdão desses pecados da juventude? Santo Agostinho falou. Então agora eu tenho que fazer uma revisão de vida e tenho que me perguntar: meu Deus, e os da juventude? E ele conseguiu, meus irmãos. Ele, dentro dessa igreja, ele se tornou sacerdote, se tornou bispo, doutor da igreja, todas essas coisas. Mas o mais importante é que ele era cristão, fazia parte dos eleitos, fugiu do pecado. Jesus chamou ele, agora ele está onde? No céu. Ele conseguiu. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Eu vou ter que conseguir. Eu não tenho outra alternativa se não conseguir. Porque se eu não conseguir, eu vou queimar para sempre. Eu não quero queimar no fogo para sempre. Evitou todo o pecado. Tudo que ofendia a Deus, ele foi tirando da vida dele e pedindo a Deus sempre a graça de viver uma vida santa. A gente chega ali pelo século 17, 16, a gente encontra alguns homens, né, que também lutaram, uma Santa Teresa d'Ávila. Não é que a bendita conseguiu também? Ela vivia no convento e vivia uma vida não muito santa dentro do convento. Eu não sei se os pecados dela eram pecados gravíssimos, né? Pelo menos ela fala que não. Mas vivia no convento ali, de qualquer jeito, até que um dia ela criou vergonha na cara. E a partir dali, olha,
começou a lutar. Meus irmãos, ela conseguiu. Jesus chamou, ela foi, está lá. Ali pelos anos 1100, por aí, 2 pessoas também se destacaram. São Francisco de Assis. Mas que homem exagerado. Sabe o exagero dele? Quando o pecado estava querendo tomar conta dele, que ele, principalmente contra a castidade, que ele via que a coisa era séria, que a coisa estava ficando séria, ele ia lá, ó, exagerado, se jogava nos espinhos, ó, para não pecar, rolava na neve assim, ó, ia lá, ó, para apagar o fogo do pecado, o desejo sexual que estava dentro dele. Ele se jogava na neve. Ele estava tão quente que a neve derretia. E nesse século aí, a Idade Média, meus irmãos, o que tem de santo na igreja não está no gibi, como a gente falava quando era criança, eu falava. O que tem de santo na Idade Média é muito santo, gente. Era um tempo que o povo buscava a santidade mesmo. Agora, meus irmãos, do século XIX para cá, a igreja murchou. Aí foi surgindo alguns filósofos por aí, dizendo que não é bem assim. O povo foi acreditando, aí veio um tal de iluminismo, e o pessoal ficava achando que é eles que sabem de tudo, que Deus que nada. E século XIX, século XX, nós estamos no século qual? Agora é assim. A igreja do início, até a Idade Média, era a igreja do pagão que se tornava cristão. Agora sabe como é que é? É diferente. É o cristão se tornando pagão. Essa é a igreja de hoje. A pessoa se torna cristã e ela começa, em vez de ela ser santa, ela vai se tornando pagã. Ela vai dizendo assim: vem pecado, você é bom, nós gostamos de você. É assim. A igreja do início era a igreja que dizia assim: fora pecado. A igreja de hoje é: vem meu chuchuzinho, eu gosto de você. Se para ser santo, na igreja do passado, exclui-se o pecado, e a igreja do presente é a igreja, meu pecado, meu chuchuzinho. Então, meus irmãos, acabou os santos, não vai ter mais santo não. Não vai ter. Está surgindo aí um São João Paulo II, depois é o Papa João 23, depois surge um aqui, outro acolá, assim, né? Assim, de vez em quando. Porque a igreja de hoje é a igreja que deve pecar. Não a igreja que deve arrancar o pecado. É a igreja, não, você pode pecar. Você é de Jesus? Sou, então, não tem problema. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus ama você do jeito que você é. Então pronto. Se Deus é amor, Deus é misericórdia, e Deus ama você do jeito que você é, então pode pecar.
pode comer do fruto do paraíso lá, que não podia comer. Essa é a igreja que está aí. Eu até anotei aqui, né? A igreja de hoje é a igreja assim, olha. Não tem nada a ver. Não é assim? Olha mesmo, não pode fazer isso não, que isso aqui é errado, Deus não gosta. Não tem nada a ver. O outro não é bem assim. Aí a menina está confirmando ali para mim, tá vendo? Eu gosto que tem sempre alguém que diz assim, o senhor está certo, porque senão vão achar que eu estou mentindo. A igreja de hoje é assim, olha, Deus é misericórdia e é amor. Misericórdia e amor significa, faça o que você quiser porque Ele é amor. Pode ofendê-lo, que Ele não está nem aí. Ofenda, que Ele gosta quando você ofende. É a igreja que está sendo apresentada hoje. Não é a igreja dos santos, não é a igreja dos mártires, não é a igreja dos cristãos que lutam contra o pecado, é a igreja dos pagãos. É a igreja que diz assim, o pecado não existe, o inferno não existe. Ali outra confirmando lá para mim, tá vendo? O diabo não existe, o pecado não existe, o inferno não existe. É essa a igreja. É a igreja assim, olha, do bater palmas, do alegria, do aleluia, do Deus me ajuda, Deus me cura. Deus, eu estou com uma dívida, o senhor me paga? Está pago, ok. Estou com uma doença aqui, você cura? Está curado, ok. Aí depois eu vou para o mundo e vou pecar, porque Ele é bom demais. Deus cura, Deus dá, Deus resolve o problema da pessoa. Aí depois que Ele resolve o problema da pessoa, aí a pessoa vai lá e enfia a faca nele e diz assim, olha, agora me deixe pecar, viu? É assim, a igreja de hoje é assim. É lamentável, mas é assim a igreja de hoje. É a igreja da menina que faz parte do ministério de música. Aí ela canta lá com o rapaz, e o colega dela também, ali do ministério de música, também estão ali, os dois, eles são namorados. Quando acaba a missa, aí os dois vão para a casa dela, e lá na casa dela, já tem um quartinho para os dois dormirem lá. É a igreja de hoje, que não tem problema, não é pecado. É a igreja, eu louvo a Deus e depois eu posso pecar, porque eu já fiz minha parte, agora deixa eu fazer a minha. E a minha de hoje é dormir com a minha namorada. É a igreja de hoje. E quando você diz assim, não pode, não tem nada a ver. E que se a mãe, que também vai na igreja, deixa a filha dela dormir com o namorado dela na casa dela, ela peca junto com os dois, porque ela está sendo conivente. Ela peca também. E é pecado mortal, não é pecado, não é pecadinho, é mortal. É os santos de hoje. Os santos de hoje, porque santo é uma palavra que quer dizer separado. O santo é o diferente do pagão. O pagão faz tudo, o santo é separado dele, o santo não faz. Os santos de hoje não, é junto. Não tem separação, está todo mundo junto, está todo mundo fazendo. Como eu e você seremos santos assim? Se assim se chega à santidade, se a pessoa pode ser santo dessa forma,
Então, meus irmãos, foi um teatro a morte de Jesus na cruz. Ele não precisava vir morrer na cruz, não. Porque se ele veio morrer para nos tirar do pecado, e hoje o pecado não existe mais, existe, mas pode pecar, então para que ele morreu na cruz? No início da igreja, se lutava contra o pecado. Na Idade Média, se lutava pelo pecado. Na Idade Moderna, nós do nosso tempo, não precisa mais lutar. O pecado, não existe mais pecado. Então, vamos fazer tudo. E depois nós ainda vamos para o céu, porque Deus é amor e misericórdia. Vocês estão entendendo aonde nós chegamos? Vocês estão entendendo o que é que o diabo está fazendo? O diabo está na maior felicidade, sabe por quê? Porque na hora que eu peco e você peca, na hora que você cai nesses pecados mortais aí, o diabo olha para Deus, porque Deus vê na hora que nós estamos pecando. Aí o diabo olha para Deus e diz assim, olha, ele dá uma risadinha e diz assim, olha, não é seu não, é meu. Sabe por que eles são meus? Eles me obedecem, eles não obedecem a você. Aí você acha que Deus vai dizer o quê? Deus fica calado porque é verdade. Não há luta, não se luta mais contra o pecado, não se luta mais para ser santo. Hoje se peca, na igreja está pecando, eu vou na missa e depois eu peco, e no dia a dia eu vou pecando e eu não luto contra o pecado, coisa nenhuma, pelo contrário eu chamo o pecado, vem pecado. Mas sabe qual é o problema nosso? Eu vou dizer, sabe qual é a questão? Deus não faz nada, né? A gente fica pecando, a gente faz o que quer, e Deus não faz nada, né? Faz alguma coisa, Deus? Nada. É por isso que nós estamos dizendo que Deus é amor e misericórdia, porque Ele não faz nada. Só que não é agora que Ele vai fazer. Ele vai fazer depois que nós morrermos. Aí vem a justiça. Aí a justiça divina vai dizer, ide para o fogo eterno. Porque você não me obedeceu. Mas como nós não vemos Deus dizer isso, porque só acontece do outro lado, aí a gente fica dizendo que não tem problema. Imagina, São Francisco se joga na neve, São Bento, para não pecar, se joga nos espinhos, e agora eles são santos porque fizeram isso. E nós, não, nós fazemos o contrário. Nós vamos e fazemos. Entramos na internet, entramos no YouTube, pegamos lá, assiste, faz um monte de coisa, nós vamos atrás e fazemos, e o diabo rindo e mostrando para Deus, olha, eles fazem o que eu mando, e Deus fica calado, porque não vai falar nada. É a igreja que ofende a Deus, deveria ser a igreja que busca não ofender, mas é a igreja que ofende a Deus. Será, meu Deus, que vai ter mais santo? Aí os pregadores vêm e dizem assim, meus irmãos, fica tranquilo, pode pecar, Deus é amor.
Deus é misericórdia. Em vez de dizer, saia do pecado, não, fica tranquilo, Deus é amor. O importante é louvar a Deus. O importante é, eu te amo, Jesus. Você fala, eu te amo, Jesus? Falo. Você diz que Ele é bom? Digo. Você louva Ele? Sim. Então, meu filho, Deus não está ligando para o pecado mais não. Ele só quer que você louve. O que é importante é louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. É assim, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Aí todo mundo está louvando o Senhor. Acaba a louvação. Aí, olha, vem pecado. Aí vai pecar. Aí peca contra o primeiro mandamento, contra o segundo, contra o terceiro. Olha, o pessoal está espantado, porque eu tenho dito que faltar a missa ao domingo é pecado mortal. Tem gente que está espantado com isso. Nunca ouviu ninguém falar que faltar a missa ao domingo é pecado mortal. É o terceiro mandamento. O cara passa a noite toda na gandaia, bebendo, fumando maconha, fazendo um monte de coisa, saindo com a mulherada, com os homizados também, as homizadas, e faz um monte de besteira por aí. Chega no domingo, está tudo de ressaca, não vai na missa, porque pecou a noite inteira. E hoje se diz que faltar a missa no domingo não é pecado, não. É só matar que é pecado. Não é mais pecado, né? O quarto mandamento. Honrar pai e mãe, né? Tem gente aí desonrando seus pais, batendo na cara do pai, da mãe, xingando, faltando com respeito com os pais. Tem pais faltando com respeito com seus filhos. Aí está assim, está tudo bom. O importante é, vem louvar, vamos louvar. Aí depois vai louvar o Senhor. Imagina, meus irmãos, eu peço muito a Deus que isso não aconteça comigo, porque quem está em pé, cuide de não cair, e Deus sabe o quanto que eu sou fraco, e na hora que eu falo que eu sou fraco, tem gente que não gosta que eu fale não, mas eu sou fraco sim, eu não sou forte não, eu sou fraco. Aí eu vejo, às vezes, meus irmãos, no sacerdócio, né? Aí larga o sacerdócio, depois já está nos Facebooks, largou o sacerdócio, está nos Facebook, mostrando a namorada, como se fosse uma coisa muito boa. Aí depois já está convivendo com ela e está mostrando para todo mundo. E depois está mostrando a família já prontinha. Não resolveu a vida diante da igreja, simplesmente largou, se juntou, formou uma família e está mostrando como exemplo para todo mundo, dizendo assim, essa é a igreja de hoje é essa, eu posso me juntar, eu posso formar uma família e está tudo bem, e eu ainda prego o evangelho. A igreja de hoje é a igreja do Deus é amor, é a igreja do Deus da misericórdia. É a igreja que não leva em conta os nossos pecados. Deus me livre. Por isso que eu estou dizendo, eu sou fraco, mas já pensou? Você pensa que eu não penso isso? Eu não estou condenando ninguém não, mas eu estou falando de eu. Você já pensou? Se muitos dos meus irmãos passaram por isso, vocês acham que eu não posso passar também não? Então eu coloque a minha barba de molho e peça perdão a Deus e misericórdia. Senhor, me ajuda para não cair numa dessa. Porque eu tenho que morrer padre. Eu não posso morrer casado. Eu tenho que morrer padre. Mas do jeito que estão as coisas aí, eu posso me apaixonar aí por alguém aí. E de repente, né, a coisa fica bem forte dentro de mim. E depois eu
eu largo tudo e vou viver com ela. E depois eu me apresento no Facebook dizendo, olha aqui minha namorada. E depois de um tempo eu mostro a família. E está tudo bem. É assim. A igreja da Idade Média não era assim. A igreja dos primeiros cristãos não era assim. A igreja dos primeiros cristãos, eles lutaram, eles até morreram derramando sangue. A gente encontra uma Santa Águeda que morre defendendo a virgindade dela. Hoje não. Uma moça que se apresenta, ela tem até vergonha de dizer que ela é virgem, porque vão fazer gozação dela. Então ela até mente dizendo assim, não, eu também não sou mais virgem. É a igreja de hoje. Você pode ser tudo. Olha, eu não estou dizendo que a igreja de hoje é a igreja, né? Eu estou falando que alguns elementos por aí. Porque alguns elementos na igreja de hoje, que nós estamos, você ser santo é errado. O certo é você cair na gandaia. O certo é ser da gandaia. Quando você é da gandaia, ninguém fala nada. Agora, quando você busca a santidade, todo mundo cai em cima. Não é bem assim. Você é exagerado. Você é exagerada. Ah, minha filha, não é bem assim não. Olha, já passou o tempo. Claro, 2000 anos, né? Já passou mesmo. Deus cansou de ter filhos santos. Deus quer agora o pecado. Deus quer os filhos pecando. Deus quer Sodoma e Gomorra. Volte Sodoma e Gomorra. É isso que Deus quer hoje. Porque quando você sai de Sodoma e Gomorra e você não quer viver como Sodoma e Gomorra, o pessoal cai em cima de você, porque você tem que viver como Sodoma e Gomorra. Já estou até perdendo a voz. Porque nunca mais eu gritei, agora eu estou gritando. Não sei se é o retorno, não sei, só sei que eu estou gritando. Sem palmas, não. Nada de palmas, é para pensar. Quando você bate palma, você para de pensar. Então, sem palmas, ouça e pense o que eu estou dizendo. A palma distrai. Pense no que eu estou dizendo. Olha o que eu estou dizendo. Na igreja moderna, quando o cristão quer viver santamente, ele é rejeitado. Na igreja dos primeiros cristãos, quando ele queria ser santo, ele era acolhido. A igreja de hoje, que é a igreja dos cristãos que estão se transformando em pagão, é assim, olha, quando você quer ser santo, todo mundo te rejeita. E quando você vive na gandaia de Sodoma e Gomorra, aí você é acolhido. Pense nisso, não bata a palma não, pense. Aonde você está? Você está na igreja dos santos que querem ser santos, ou da igreja dos pagãos que querem ser pagãos? Porque se for a igreja dos que querem viver como pagão, meus irmãos, não vai ter santo. Não vai ter santo no futuro. Como canonizar? E agora eu vou parar porque eu vi o relógio ali, já vi que eu falei demais. E perdão a produção. Pronto, acabou. Pensem. Amanhã, quando vocês estiverem pedindo o Espírito Santo, que eu também vou pedir, vão pedir assim, ó, Espírito Santo venha, porque eu quero ser santo, eu não quero ser pagão, eu quero ser santo. Venha Espírito Santo para eu ser santo, não para eu ser pagão. Que os pagãos venham para serem santos.
Agora, ficar na igreja sendo pagão não dá. Tem que ser uma igreja de pessoas que lutam, que buscam, que estão querendo ser santos, ou santos ou nada, antes morrer do que pecar, como falava São Domingos Sávio. Essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a igreja dos eleitos. Mas essa igreja que eu venho louvar, e depois que eu vou louvar, eu vou pecar. E depois que eu peco, eu vou louvar de novo. Aí eu louvo e depois vou pecar. Essa não é a igreja de nosso Senhor, não. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja dos que estão lutando para serem santos. Entenderam? Ufa! Graças a Deus. Posso dormir em paz, porque vocês entenderam. Posso dormir em paz. Agora, quem não quer lutar para ser santo, pode continuar nessa vidinha. Porque eu vou lutar, porque se Santo Agostinho conseguiu, eu vou ter que conseguir. Vamos ficar em pé. E diante disso nós só podemos fazer uma coisa, é professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.